Graça de Deus, a graça de Deus presente nessa manhã, nos trazendo então a oportunidade de ter um reencontro mais na presença de Deus, né? Uma força também para continuar nossa luta, nossa caminhada nessa terra, que também é a nossa preparação para nos encontrarmos no reino do céu, né? Que o Senhor possa continuar guiando, abençoando e permitindo, pois, que seja uma realidade, né, no nosso coração, esse encontro que a gente faz todos os dias pela manhã. Tem uma realidade, meus queridos, bem interessante, que a gente quer ressaltar nesta manhã, para ao ter nosso encontro com Jesus. O encontro com Deus é o momento mais extraordinário da vida, mas sabe o que é interessante? Que Deus, ele é conhecido, pelo menos verbalmente, por quase todas as pessoas do mundo, certo? A maioria das pessoas conhecem, entendem mais ou menos o que Deus é, o que ele representa para a existência da humanidade. Mesmo assim Deus sendo o Deus mais conhecido, também ele é a pessoa menos entendida, sabe? Entender a Deus, saber a sua realidade sobre nós, também é a pergunta mais feita no mundo inteiro, certo? O que Deus quer, o que Ele faz, como Ele faz as coisas na minha vida, é a maioria das perguntas que a gente continua, os teólogos continuam perguntando, postulando, fazendo sobre cada um de nós, né? Porque é bem interessante. Verdades, né, absolutas, só a palavra de Deus é a única que não tem mudado no transcurso do tempo. A gente tem muitas verdades, mas as verdades continuam sendo relativas. E à medida que estudiosos, à medida que pessoas vão, né, mostrando as suas próprias ideias sobre as realidades, as verdades elas vão mudando. Por exemplo, a gente pode ter uma parede, né, de uma cor branca, mas para uma pessoa pode ser branca, para outra pessoa pode ser creme. Então, vai mudando a perspectiva de pessoa a pessoa, certo? De pessoa a pessoa. É por isso que a realidade, a verdade, ela torna-se relativa. Ela não se faz uma verdade absoluta. Mas quando a gente se dirige para Deus, a gente encontra em Deus uma verdade absoluta, sabe? Porque a verdade absoluta de Deus, ela tem se mantido no transcurso do tempo da mesma forma como ela está. Mas o que eu queria compartilhar entre nós nesta manhã, meus queridos, é especificamente uma verdade sobre Deus, onde nos permita identificar através da nossa própria experiência, certo? Quem é esse Deus para nós? Por exemplo, segundo Mateus 16, no capítulo 13, Jesus Cristo ele faz uma pergunta bem interessante. No capítulo 13 em adiante, Jesus Cristo ele disse assim: indo Jesus, fala Mateus, para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Faz uma pergunta interessante. Ele já leva algum tempo, né, caminhando, ensinando aos seus discípulos. E ele faz a pergunta: quem dos outros dizem que é o Filho do Homem? Certo? Ele faz uma pergunta, um questionamento para ver, né, a intenção, a identidade. E é bem interessante. A gente hoje tem um conflito religioso bem marcado, né? Onde temos diferentes tipos de igrejas, diferentes entre aspas, tipos de religiões, e existe também o mesmo questionamento. Se nós temos um Deus, certo? O que é a quantidade, né, de religiões, a quantidade de denominações que existem hoje? Mas caberia então a mesma pergunta: o que é o que as pessoas dizem, na verdade, quem é Deus, quem é Jesus? Por que é que essa pergunta se faz importante agora, né? Nós temos um mundo onde acreditar em Deus me torna religioso. Mas agora, o que na verdade me torna de Cristo? O que me faz a mim, meu coração, a tua vida particular de Cristo? Será o só acreditar, né? Será o só saber que ele existe, que ele é, que ele diz que é? E ele faz a pergunta para os discípulos, né? Quem é que as pessoas dizem, né, que eu sou? E eles começam a dizer, e o interessante, certo? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Não, é outro, é o profeta, né? É o que alguns outros dizem.
quem na verdade é Jesus? É a pergunta clara. Vai variar, como comecei a dizer para vocês, de acordo com a perspectiva, a experiência de cada um. Alguns gostaram mais, né, do que aconteceu quando o que Elias fez, então alguns categorizaram a Jesus como Elias. Alguns outros gostaram, né, do jeito que João Batista ele pregava, ele apresentava a palavra, então alguns se identificaram com João Batista e disseram, não, esse homem é João Batista, né? E de acordo com a característica, a experiência de cada um, foram identificando Jesus com uma pessoa ou outra, certo? Bem mais na frente, então, Pedro, ele faz sua própria identificação. Mas o que eu quero trazer na memória de nós nesta manhã é a importância agora do relacionamento, a importância que mostra, meus queridos, a nossa própria experiência com Deus, porque ela vai determinar quem, na verdade, era Jesus. Quem é Jesus para nós agora, neste momento da tua vida, neste momento da tua circunstância. Quem é Jesus? E aquela resposta não determina um simples estudo bíblico. Aquela resposta não determina uma igreja. Aquela resposta vai ser determinada de acordo com a tua experiência. E o que a gente veio buscar, né, nesta manhã, o que a gente vem se apresentar hoje, para que nós podamos dizer, segundo a tua experiência, teu relacionamento com Deus, quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus para tu? O que é que, na verdade, ele tem feito, ele tem se representado no teu coração para que eu possa fazer a tua própria identificação? Vamos colocar um exemplo. No antigo Israel, Jesus ele tinha vários nomes, né? Deus ele tinha vários nomes pelo qual ele era apresentado de acordo com as circunstâncias. Nós vamos encontrar, por exemplo, um Jeová, nós vamos encontrar um Adonai, nós vamos encontrar, né, como poderia dizer, um Jeová Jiré, por exemplo, certo? Que quer dizer, nós vamos encontrar um Deus amoroso, de acordo, né, aquela circunstância, nós vamos encontrar um Deus da luta, um Deus forte, de acordo com aquela identificação que eles tinham no momento. Cada situação que nós vivemos, ela marca a nossa própria identificação de Deus. Eu queria marcar uma diferença, por exemplo, nos 4 evangelhos. Nós temos nos nossos 4 evangelhos que eles falam de Jesus. Além, eles foram chamados de 4 evangelhos precisamente com essa identificação. Assim que se a gente acredita no evangelho, a gente precisa entender uma coisa: os evangelhos foram chamados porque falam de Jesus. Se a gente acredita nos evangelhos, é porque então a gente fala de quem? Jesus Cristo. A gente acredita em Jesus, a gente fala de Deus. Só que agora, aqueles 4 evangelhos, meus queridos, sabe? Eles falam de Jesus e a gente encontra milagres. Aparentemente, nós encontramos milagres repetidos entre Mateus, Marcos, Lucas, alguns de João. E encontramos como que aqueles 4 evangelistas, eles falaram coisas iguais, parecidas. E nós poderíamos até fazer a pergunta: por quê? Por que que eles falaram a mesma coisa? Por que eles apresentaram a Jesus e falaram, né, os mesmos milagres, as mesmas situações que aconteceram por lá? E nós poderíamos dizer, qual era o objetivo? Né? E precisamente o que nesta manhã o compete para nós, né, nossa relação, nosso encontro com Deus, nesta hora, é entender a variedade, meus queridos, do relacionamento com Deus. Como é, na verdade, que o relacionamento com Deus me leva a uma intimidade tão forte que eu possa identificar Ele na minha vida. Que eu possa dizer, Deus é meu Deus forte, Deus é meu Deus amoroso, Deus é meu Deus extraordinário. É esse Deus, é esse o Jesus para mim. É dessa forma que Jesus se representa. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tiveram um encontro com Jesus interessante. 2 deles eram discípulos, os outros 2 não eram discípulos de Jesus. Mas cada um deles tinha uma característica particular pela qual ele escreveu cada um dos seus evangelhos, sabe? Por exemplo, vamos colocar ali o livro de Mateus. Quando Mateus escreve o livro de Mateus, ele tinha uma característica especial, ele tinha uma oportunidade, um desejo no seu coração, e era
que ele tinha conhecido, ele sentia que ele tinha conhecido o Messias da promessa, sabe? Ele sentia no seu coração que todo aquele Messias, aqueles estudos que ele tinha feito, aquela espera que ele tinha feito durante anos, tinha levado a seu encontro com Jesus a saber que ele era o Messias. Mas a situação da sociedade no momento não estava acreditando no Messias. Então, aquele Messias que ele amava, aquele Messias que tinha sido o Messias da promessa, que tinha se cumprido em Jesus, estava sendo rejeitado. Então, Mateus diz, alguma coisa tem que acontecer. E ele escreve seu evangelho com um só objetivo, certo? Nós vemos, por exemplo, o Mateus capítulo 1, uma genealogia completa de Jesus, desde Adão até Jesus, dizendo simplesmente, Mateus, olha, gente, o evangelista está falando para vocês, dizendo, Jesus Cristo é o Messias da promessa, certo? Para Mateus, Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus prometido para vir e salvar o mundo de pecado. Esse era o Jesus de Mateus. E ele escreve, né? Tanto a genealogia que a gente vê no primeiro capítulo, como o nascimento de Jesus bem detalhado, né? Um dos evangelhos que recebe, que mostra o nascimento de Jesus bem detalhado, é Mateus. A gente não vai encontrar um detalhamento do nascimento de Jesus como Mateus apresenta, porque o objetivo de Mateus é dizer para o mundo, Jesus é o Filho da promessa, é o Messias prometido. Porém, Marcos não tinha o mesmo conceito, porque o objetivo de Marcos, o encontro de Jesus com Marcos foi diferente. O encontro de Jesus com Marcos, você vê como Jesus fazia milagres, como os milagres de Jesus eram tão extraordinários, tão magníficos, que valeria a pena amar a Jesus, porque ele restaura a vida da gente. Então, quando Mateus apresenta um Jesus, olha, um Jesus Messias, um Jesus que cumpre, que promete, que faz, né, a promessa dos profetas anteriores do Antigo Testamento, Marcos vem e diz, ok, o meu objetivo já não é Jesus do Messias, eu vou apresentar agora os milagres, e por isso nós vamos ver uma relação marcante. Se a gente quer ver como foi cumprida a promessa através do tempo desse Messias, nós vamos ver a expressão de amor através de Mateus, porque Mateus que apresenta o filho da promessa, o Messias. Mas quando a gente vai se encontrar com os milagres extraordinários, a gente tem que ir no livro de Marcos. E nós poderíamos dizer, mas os milagres nós somos mesmos? Sim, mas o objetivo do evangelista era diferente. Marcos, o objetivo dele é ver um Jesus restaurador, um Jesus que os milagres são extraordinários, um Jesus que o amor leva ele às pessoas, sanar pessoas. E ele apresenta os milagres bem mais detalhados, certo? E nós vemos por isso Marcos, ele não apresenta o nascimento de Jesus, por exemplo. Marcos não apresenta uma genealogia. Marcos entra no livro dele, no seu evangelho, dizendo, Jesus é milagres, Jesus é extraordinário, Jesus transforma a tua vida. E essa é a experiência que Marcos tinha com Jesus. Agora, se a gente vê Lucas, o outro evangelista, já é bem diferente, né? Lucas apresenta agora o início do seu evangelho, e ele apresenta no início do evangelho uma conversação com outra pessoa, porque agora está sendo questionada, certo? A humanidade de Deus. Está sendo questionada aquela representação, aquele Jesus fazia muitos milagres, aquele Jesus fazia muitas coisas extraordinárias que uma pessoa comum não poderia fazer, sabe? Então, Lucas, em meio daquela situação, ele no seu relacionamento com Deus, ele diz, não, Jesus, ele foi humano como eu. Jesus, ele sentiu como eu sinto. Jesus, ele viveu como eu vivo. Ele foi como eu posso confiar nele, porque ele venceu também na minha mesma situação. E ele apresenta um Jesus humano, certo? Por isso, no capítulo 3, nós vemos novamente uma genealogia no livro de Lucas. No capítulo 3, que é diferente da de Mateus. Mateus começa de Adão até Jesus. Lucas começa de Jesus para cima, certo? Porque a ideia de Lucas não é mostrar a promessa, como Mateus apresentou, que ele era o Messias. Lucas simplesmente quer dizer, olha, esse homem aqui, ele é o homem. Olha, nasceu de tal pessoa, né? Foi filho de tal pessoa. Ele vem de tal geração. Esse homem foi homem mesmo, ele viveu, ele sentiu, ele passou por uma situação, acredita nele. O objetivo de Lucas, na sua experiência pessoal com Deus, com Jesus, era falar para o mundo que Jesus era homem, certo? Porém, João, já ele tinha uma experiência diferente. Ele se relacionou tanto com Deus, ele abraçou tanto a Jesus Cristo, que ele entendeu agora que sim, ainda que Jesus seja o filho da promessa, o Messias,
Jesus era o homem que restaura vidas, fazendo milagres. Jesus era homem, estava acontecendo também alguma coisa que os outros evangelistas ainda faltavam esclarecer. E era que Jesus também era Deus. E então nós vemos um versículo 1, por exemplo, de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? João querendo apresentar na sua experiência e dizendo, esse Jesus é Deus, também é Deus. E nós poderíamos ver agora 4 evangelistas, que se a gente lesse os 4 evangelhos de maneira bem rápida, a gente vai encontrar muita coisa parecida, uma experiência entre cada um dos 4 evangelhos relacionada. Mas quando a gente se detém para avaliar a experiência pessoal de cada um dos evangelistas, a gente pode entender agora que o Jesus ele foi variante em cada uma das experiências de relação. Para Mateus, Jesus era a promessa cumprida presente. Marcos, o milagre extraordinário, né, a restauração da vida. Lucas, o homem apresentado para mim, para eu acreditar que é como eu, mas para João é Deus. Agora a pergunta é, meu querido, para ti, na tua vida, na tua experiência, quem é Jesus? Por isso Jesus faz aquela pergunta naquela hora. Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Não é uma pergunta vaga, não é uma pergunta simplesmente que é jogada no ar para Deus saber se as pessoas, né, estão falando bem ou não estão falando bem dele. Porque Jesus, o que ele, na verdade, ele está procurando no teu coração é identificação. Mas, sabe, para que exista uma identificação, precisa de uma coisa primeiro, e é relacionamento. E dificilmente identificar alguém se a gente não tem se relacionado com ele. Por essa razão, Jesus lança aquela pergunta e nós poderíamos dizer nesta manhã também para nós. Quem é Jesus para ti? A gente colocar a pergunta na mesa agora. Quem é Jesus para nós? Qual é a tua próxima experiência? Jesus é o Deus que de amor. Jesus me salvou e fez um milagre. Jesus é meu milagre. Jesus lutou comigo. Jesus é minha força. Quem é Jesus para tu? O que ele tem feito por ti? Que possa levantar a estandarte, como naqueles momentos foi levantada para os evangelistas, né? Por exemplo, como foi levantada para o povo de Israel. E eles simplesmente disseram, Deus, ele é nosso Deus. E eles se apresentaram, e eles lutaram, e eles apresentaram a esse Deus extraordinário pelos fatos que ele já tinha feito nos seus corações. Por essa razão, Deus não é simplesmente um Deus de livros. Deus é um Deus de experiências. Deus é um Deus de virtudes. E ele vai variar, com certeza, meus queridos, de um lugar a outro. Por isso, nossa situação, nossa vida hoje, não é uma vida de procuras religiosas, não é uma vida de procuras de qual é a igreja maior ou melhor. A nossa vida e a nossa decisão hoje é qual é a tua experiência com Deus, no teu relacionamento diário, na tua presença nesta hora. Porque é isso que vai marcar agora a capacitação para dizer, por exemplo, como aquele momento. E Jesus, depois daquelas perguntas, ele joga segundo Mateus, ele joga ali uma questão sobre Pedro e diz, pronto, Pedro, tu acredita em mim? Sabe quem eu sou? Pois então tu vai guiar a minha igreja, tu vai ajudar ali a força, tu vai dar força para continuar lutando pela igreja. Enquanto Deus não vier, meus queridos, a gente precisa encontrar identificação. A gente precisa encontrar relacionamento. A gente precisa encontrar força, que é Deus na minha vida. Mas a gente precisa tirar de nossa mente ao Deus vago, ao Deus vazio, e encontrar o Deus experimental, que me leva a entender que quando eu acredito em Deus, e, por exemplo, na minha vida Deus tem feito tantos milagres, e eu acho que Deus é meu milagre, o mundo possa ver os milagres de Deus na minha vida. Porque o que eu acredito, cada vez que o pessoal, e eu acho que desde hoje na frente, cada vez que as pessoas olhavam para Mateus, eles não viam a Mateus como muitas pessoas hoje a gente vê. Hoje, o livro de Mateus diz muita coisa linda sobre o milagre de Jesus. Sabe o que o pessoal pensava de Mateus? Não, Mateus fala que Jesus é o Messias. Ele é o evangelista do Messias. Mas quando viam a Marcos, eles falavam de Marcos e diziam, olha, Marcos é o evangelista do Deus restaurador. Esse é o evangelista de Deus restaurador. Mas quando viam a João, eles falavam, ele, o evangelista de Deus. E quando viam a Lucas, o evangelista do homem Jesus Cristo. Quando vem
quando vemos vocês, você é o Filho de Deus de guerra, o Filho de Deus do amor, o Filho de Deus do milagre, o Filho de Deus da força. Qual é a experiência que Deus tem permitido para ti, meu querido, até hoje, para que cada um de vocês possa levantar bandeira e dizer: este aqui, esse é meu Deus. Vá, acredita nele, porque agora nós temos uma promessa, e a promessa da sua vinda. E a promessa da sua vinda vai ser representada, sim ou sim, através de nós. Mas nós precisamos, então, através desse relacionamento que nós temos vindo criando, mostrando para com Deus, dizer agora para o mundo: ei, mundo, esse é meu Deus. Essa é a minha experiência com Deus. Tem sido uma experiência real. Acredita nela, certo? Crie nela, se entrega nela. E é por isso que Deus permite que tanto vocês como eu, minha gente, podamos ser partícipes, certo? Dessa experiência extraordinária do plano da salvação. Não para tornarmos uma pessoa religiosa a mais, sino para que o dia que Deus se apresentou na tua vida, tivemos a oportunidade de nos relacionar com Ele. Agora sim, podemos dizer de maneira viva, de maneira clara: esse é meu Deus. Nós hemos esperado Ele e nós temos certeza, Ele nos salvará. Ele vai estar conosco. Ele vai cuidar de nós até o fim. E poderíamos quiser dizer, então, agora sim, com Paulo, quase no final da sua vida: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Quando a gente junta todas aquelas características, a gente compreende palavras como essas, que são palavras difíceis, certo? Como uma pessoa vai preferir morrer por Cristo? Vai preferir tirar tudo para viver uma vida e esperar uma vida santa no reino do céu? Meu querido, só é possível através de uma experiência sincera de reconhecimento de Deus na tua vida. E nós poderíamos fechar agora, nessa manhã, dizendo, uma vez a mais, quem é Deus para ti? O que tem feito Deus por ti? Que podamos dizer a Deus agora: Senhor, fique tranquilo, eu vou gritar para o mundo que na verdade é Deus para mim. Não se preocupe se o Deus que é apresentado na tua vida é diferente do outro irmão, ou ele é diferente de alguma outra pessoa. Mas o que tem que se acontecer é que ele tem que ser representado através de nós. Ele foi diferente para Mateus, ele foi diferente para Marcos, mas o que foi extraordinário é que continuou sendo Deus apresentado, vivo e maravilhoso para cada um deles. E até hoje ele continua se apresentando para nós, para que nós sejamos então abençoados e preparados para os últimos acontecimentos que restam por vir, mas também para que nós podamos reconhecer agora a um Jesus que voltará no reino do céu e que a gente cantará o cântico novo, que só os filhos de Deus serão capazes de entoar, porque tiveram a experiência e o relacionamento claro, meu querido, de ter a Jesus, certo? Presente nos nossos corações. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar e que a experiência do dia de hoje possa ser uma experiência que possa te levar a pensar quem é Deus na tua vida, o que Ele tem feito para que a gente possa se levantar e apresentar diante do mundo a esse Deus extraordinário. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Faça de ti, da tua família, da tua vida, uma vida de paz, de segurança e relacionamentos com Deus grandemente. Deus te abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração? Oramos. Pai Deus, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti nesta manhã. O nosso mundo, eles têm muitas experiências, muitos conceitos, muitas diferenças de questionamentos, mas existe uma realidade apresentada na Tua palavra. E que nós temos um Deus grande, um Deus extraordinário. Nesta manhã, nós pedimos que seja apresentado em cada um dos nossos corações. Porque Deus tem que ser, Senhor, a última luz apresentada neste mundo de acordo com a nossa experiência. Cada personagem, cada profeta, cada apóstolo, Senhor, que teve a oportunidade de deixar a sua marca na história, eles apresentaram a um Deus de acordo com a sua própria experiência. E nós temos a virtude hoje também de deixar a nossa própria marca,
mas ela vai ser de acordo também a nossa experiência com Cristo. E eu te peço nesta manhã, para todo aquele que está nos escutando hoje, permite, Senhor, que eles possam ter também a sua experiência tão marcante, que eles possam simplesmente dizer ao mundo que realmente é Deus, porque eles experimentaram a um Deus que é diferente, mas que continua sendo o mesmo através da história. Obrigado por estar conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.